Oi, alunos do sexto ano. Nós vamos começar a nossa correção das nossas revisões e falar um pouco sobre o nosso conteúdo do primeiro bimestre, as coisas que nós aprendemos e estudamos durante o primeiro bimestre, tudo bem? Nós vamos começar dando uma olhada na nossa revisão. Essa é a nossa revisão, tudo bem? Vocês já têm ela e nós vamos começar aqui com a número 1. Encontre os nomes do sólido geométrico no caça-palavra. Nós estudamos algumas formas geométricas. A esfera, certo? O cone, correto? O cilindro. Os prismas. E entre ele, o destaque para o cubo. E a pirâmide, correto? Nesse caça-palavra, nós podemos observar a palavra esfera na primeira linha, aqui ó, esfera. Depois nós temos a palavra cone, cilindro, palavra cilindro. Depois nós temos a palavra cubo. E por último, nós temos a palavra pirâmide, certo? Então, nós temos agora as nossas 5 palavras do nosso caça-palavras. Questão 2. Observe as figuras abaixo e escreva os nomes. E classifique em poliedro e corpo redondo. Corpo redondo é alguma forma que nós temos arredondada, como a esfera, né? Nós temos uma parte dela que rola e o cilindro. Poliedro vai ser os prismas ou as pirâmides. Ele não contém as partes arredondadas. Tudo bem? Então, esses vão ser os poliedros. Observando o nosso desenho, nós temos que a letra A, ele é um poliedro. A letra B, a letra A é um poliedro e o nome dele é prisma. A letra B é um corpo redondo e o nome nós já sabemos que é esfera. A letra C é um poliedro e o nome é pirâmide. A letra D é um prisma e o nome dele é prisma e ele é um poliedro. A letra E, nós temos um cilindro e ele é um corpo redondo. A letra F é um poliedro e o nome é cubo. A letra G, nós temos também um outro tipo de prisma e ele é um poliedro. H, nós temos o cone e ele é um corpo redondo. I, nós temos um poliedro, ele só está deitado, mas ele é um poliedro, ele é igual esse, ó. Certo? Ele é um poliedro. A única diferença é que ele está deitado. E ele é um poliedro, e é um prisma, o nome. J também é um cilindro, corpo redondo. L, se você observar a letra L, ela se parece, ela é semelhante à letra H. Então, ele é um tronco. Como ele foi cortado aqui, ó, né? Ele é um tronco de um cone. A letra M, ele é um cone e é um corpo redondo, assim como a letra L. N é uma pirâmide, então ele é um poliedro. O também é um poliedro e o nome dele é prisma.
3. Observe o bumbo que Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. Qual é o molde de um cilindro? Eu já mostrei para vocês como é que é o cilindro, né? Ele é nesse formato, bem? Então, ó, ele tem uma base e a outra base, ambas são redondas, não é isso? Formado por um círculo. Então, eu tenho 2 círculos e a lateral. Se eu abrir a lateral e de um lado para o outro, como se fosse um copo descartável, eu vou ter um retângulo, tudo bem? Então, eu vou ter um círculo em cima, um círculo embaixo e um retângulo. Por isso, a resposta certa, letra D, correto? 4. Bia montou a figura abaixo e em seguida fez uma colagem para obter um sólido de papelão. O sólido que Bia obteve foi: esse é o desenho que a Bia fez no papel, certo? E ela cortou. Aqui, ó, ela dobrou nesse pontilhado e colou as partes. Isso se torna uma pirâmide. Esta pirâmide aqui, ó, a pirâmide da letra C. Uma pirâmide de base triangular. Questão 5. Complete com o número de faces, arestas e vértices do sólido geométrico não arredondados abaixo. No primeiro desenho, nós temos um prisma, correto? Este prisma aqui, ó. Tudo bem? Esse prisma. Face é essa parte aqui, ó. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 faces. Arestas. As arestas são essa parte que aparenta ser uma linha formada. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Se tem 4 em cima, tem 4 nas laterais e tem 4 embaixo. Então, um total, 12 arestas. Vértice. Vértice é o encontro das arestas. Essas pontinhas. Tem 4 pontinhas em cima, então tem 4 pontinhas embaixo. Total, 8. A figura B é uma pirâmide, só que ela está de cabeça para baixo, nesse formato. Face: 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5 faces. Arestas: 1, 2, 3, 4. Se tem 4 na base, também tem 4 embaixo. 8 no total. Vértice: 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Questão 6. Quais são os poliedros de Platão? Escreva os nomes e as quantidades de faces, vértices e aresta de cada um. A questão 6, o nome dos poliedros de Platão é o tetraedro. O tetraedro tem 6 arestas, tá? 4 vértices e 4 faces. Hexaedro tem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. Octaedro, 12 arestas, 6 vértices e 8 faces. Dodecaedro, 30 arestas, 20 vértices e 12 faces. Icosaedro, 30 arestas, 12 vértices e 20 faces. Questão 7. Considere as seguintes planificações. Escreva o nome das figuras. Eu tenho
algumas figuras aqui, tudo bem? E aí eu tenho que saber o nome delas. Esse primeiro aqui, ó, é um cone. O segundo, ele é um prisma. Ele é um prisma como esse, certo? A base dele forma um triângulo e ele é um prisma. Ele tá nessa posição. Então, ele é um prisma. A figura 3, ele é um paralelepípedo, igual a esse. A figura 4 é um cilindro. E a figura 5 é uma pirâmide, só que ela é uma pirâmide de base heptagonal. 8. O que significa geometria? Significa medir a Terra. É o estudo das formas dos objetos e suas propriedades. Então, a palavra geometria significa medir a Terra. Questão 9. Quais são os 3 conceitos primitivos da geometria? Faça um desenho para representar e dê exemplos do cotidiano. Eu tenho o primeiro conceito primitivo, ponto, tá? Ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E um exemplo é as estrelas ou ponto final. O segundo conceito primitivo é a reta. Ela é marcada com uma letra do nosso alfabeto minúscula, com uma linha ou um palito. O plano, ele é marcado com uma letra grega, no caso eu usei o alfa, pode ser considerado como um quadro ou a tampa de uma mesa. Questão 10. Dê o significado de congruente. Congruente quer dizer igual. Reta paralela. Uma reta paralela, ela quer dizer que não tem nenhum valor que se encontra. Tá? Então, ó, o que é congruente? Quer dizer igual. Congruência. O que quer dizer reta paralela? São retas que não se encontram e assim não possui ponto. Esse é o exemplo de duas retas paralelas, uma ao lado da outra. Letra C. Retas concorrentes oblíquas. São retas que se cruzam em um ponto. Este é o exemplo de uma reta com outra reta que tornam-se concorrentes. Elas têm esse ponto aqui em comum. Letra D. Retas concorrentes perpendicular. São retas que se cruzam em um ponto e formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Essa reta com essa, elas formam um ângulo de 90 graus. Letra E. Reta coincidente. São retas em que 2 ou mais pontos coincidem. Eu desenhei uma reta de vermelho e depois eu vim próximo aqui e desenhei uma de azul, tá? Então, os pontos da reta vermelha coincidem com os pontos da reta de azul. F, reta reversa. Elas não estão no mesmo plano, elas não pertencem ao mesmo plano. Então, ó, uma pertence ao plano alfa e a outra pertence ao plano beta. Então, são retas que estão em planos diferentes, as retas reversas. Questão 11. A figura a seguir representa um trecho do mapa de um bairro. Se a praça central tem a forma de um retângulo, então a rua T é concorrente perpendicular A,
Voltando lá, ó, nós lembramos que a reta ela é concorrente quando elas se cruzam, ela se encontra em um ponto. Perpendicular quer dizer que ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ó, eu tenho a reta T, quem vai se cruzar com ela formando um ângulo reto é a reta P e a reta R. Tudo bem? Então, duas retas vão fazer isso, a R e a P. A reta T é paralela com essa reta aqui, ó, a S. Questão 12. Sendo R e S concorrentes, podemos afirmar que o conjunto R intersecção com S, ou seja, pontos em comum, é retas concorrentes, elas têm que se encontrar em um ponto, exatamente um ponto. Então, opção unitário, resposta letra A. 13. O que significa ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem a mesma origem comum. Então, ó, eu tenho uma semirreta, eu tenho outra semirreta. Entre essas duas semirretas, eu tenho um ângulo formado, tá? Por elas. Questão 14. O que significa ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso? Ângulo raso, ele é um ângulo de 180 graus. O ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, ele é aquele ângulo que é menor, tá? Do que o ângulo de 90 graus. E o ângulo obtuso, ele vai ser um ângulo maior que 90 graus. 15. Um navio pirata faz a seguinte mudança de direção, como mostra a figura a seguir. As mudanças de direção que formam ângulos retos estão representados nos vértices. Eu tenho o vértice C e eu tenho o vértice D. Os dois têm o símbolo do ângulo de 90 graus. Então, a resposta da 15, letra C e letra D. Questão 16. Na figura, os três ângulos indicados têm a mesma medida e o valor é. Se eu observar a figura, eu vou ver que tem um círculo aqui dentro de azul. Um círculo completo, ele forma um ângulo de 360 graus. Então, aqui, ó, eu sei que esse círculo completo tem 360 graus. Todos os valores de x são iguais. Então, eu tenho um número aqui e um outro aqui. Ambos esses números têm que ter o mesmo valor para mim. Ó, observe que eu tenho o desenho, eu tenho um x, um x e um x. Esses três x juntos, eles têm que formar 360 graus, certo? Então, como eles são o mesmo valor, eu vou dividir os 360 por 3. Então, cada ângulo tem que valer 120. Então, eu tenho 120, 120, 120. Para que fechar o círculo, 360. Questão 17. Na questão 17, ele pede para fazer uma tabela com o nome dos polígonos, tá? Essa tabela vocês têm ela no livro de vocês.
Eu até anotei a página é 235, lá vocês têm todos esses valores completinho para vocês. Eu coloquei alguns nomes aqui, ó, triângulo, quadrângulo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e o icoságono. Mas se você for na página 235 do seu livro, você vai encontrar outros nomes lá. Questão 18. Veja as figuras abaixo e escreva seus nomes. Eu tenho a figura 1, um quadrado. A figura 2, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ela tem 8 lados, octógono. A figura 3, 1, 2, 3, 4, 5. Se ela tem 5 lados, ela é um pentágono. A figura 4 tem 3 lados, então ele é um triângulo. A figura 5, ele é um retângulo. Questão 19. Classifique os triângulos quanto ao lado e faça um desenho para representar. Os triângulos recebem 3 tipos de classificações, tá? Então, eu tenho o primeiro triângulo, que todos os lados são diferentes. Ó, eu coloquei um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Isso quer dizer que cada um desses lados tem que ter valores diferentes. Triângulo escaleno. Eu tenho o triângulo que tem todos os lados iguais. Esse tem um risquinho, um risquinho, um risquinho. Triângulo equilátero. E eu tenho também o triângulo que tem 2 lados iguais, ó. Certo? Então, esse lado tem que ser o mesmo tamanho que esse, e esse daqui é diferente deles. Se chama triângulo isósceles. Então, eu tenho triângulo escaleno, triângulo equilátero e triângulo isósceles. Número 20. Classifique os triângulos quanto ao ângulo. A classificação do triângulo quanto ao ângulo é a mesma coisa. Você vai ter 3 tipos de classificações diferentes. Então, ó, você tem o triângulo que ele tem ângulos menores que 90 graus, ele se chama triângulo acutângulo. Você vai ter um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo que vale 90 graus, é o triângulo retângulo, e você vai ter um ângulo que é maior do que 90 graus, então, obtusângulo. Todos menores do que 90 graus, triângulo acutângulo. Um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Um ângulo maior do que 90 graus, triângulo obtusângulo. Correto? Próxima questão. Classifique os quadriláteros, faça o desenho para representar. Os quadriláteros, eles vão ser feitos com 2 classificações diferentes. Uma classificação vai ser para todos os trapézios e a outra classificação vai ser para todos os paralelogramos. Então, eu vou ter trapézio, o trapézio escaleno, todos os lados dele devem ser diferentes. Eu vou ter o trapézio isósceles, esse lado terá que ser igual a esse lado, tudo bem? Eu tenho o trapézio retângulo, ele vai possuir 2 ângulos de 90 graus. E eu tenho os paralelogramos. Os paralelogramos, que se parece com esses daqui, ó. Ele vai parecer com esse, ó, o paralelogramo. Eu tenho o retângulo, o quadrado e o losango. Correto? Próxima questão. Questão 22. Veja as figuras abaixo. O losango é a figura? O losango, nós acabamos de ver, ele é a figura 3, correto? A figura 1 eu chamo de trapézio, a figura 2 é um retângulo e a figura 4 é um paralelogramo. Então, questão 22, o losango vai ser a terceira figura. Pessoal, agora nós vamos parar um pouco a correção e no próximo vídeo nós vamos continuar a fazer essa correção.